Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Murilo, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série, mostrando as partidas do Campeonato Paulista de Menores, pelo qual eu joguei o Sub-18 esse ano. E essa daqui é a terceira rodada. Finalmente estou de brancas e eu vou mostrar a partida. Consegui colocar minhas preparações em ação nessa rodada, né? Eu comecei com E4. O que eu tava esperando nessa partida? Não muita coisa. Eu não tinha visto que meu oponente jogava, e eu não sei se ele viu o que eu jogava. Ele me disse depois que a gente terminou de jogar, que o que ele costuma jogar é com C6, mas ele tava empatando muito. E por ele estar com um ponto, eu também, e a gente tá meio que disputando pra fazer uma recuperação, né, no torneio, cada um de nós queria subir um pouco, já que a gente tava meio atrás dos demais, ele quis alguma coisa que desse mais jogo. E embora a abertura dele não tenha sido perfeita, quer dizer, ele jogou o que devia ter sido jogado, ficou um pouquinho pior, mas eu não consegui explorar muito. Tipo, não é pior, ele ficou com uma desvantagem, uma desvantagem leve, tipo de estratégica. Mas eu vou explicar mais tarde pra vocês vão ver o que vai acontecer. Então, depois de eu ter jogado E4, e ele respondeu com C5. Aí beleza, fiquei feliz porque eu preparo muito contra a siciliana. Sinceramente, é uma arma muito forte. Eu mesmo jogo de pretas. Então, tipo, tem que ter medo. Tem que ter medo do mesmo jeito. Eu jogo cavalo F3 e abro. Qual siciliana for, eu vou jogar D4 no próximo. Porque é assim que você chama o cara pro jogo, né? Aí ele joga G6. E eu falo, eu tô acostumado com isso. Eu também já joguei muito Adrão Empilha acelerado. Inclusive, eu adoro jogar isso na internet. Pra jogar ritmos mais rápidos é excelente. E eu faço D4. Eu jogava muito com D4. E depois que toma aqui, ele joga, sei lá, bispo G7 ou cavalo C6, eu faço C4. E jogo estrutura Marox. Mas nessa ordem, eu, eu descobri que tem uma resposta ainda mais precisa. Não mais precisa, mas que coloca problemas reais, assim, para as pretas. E eu comecei a utilizar, assim, sempre que eu tenho oportunidade. Se o meu adversário faz cavalo C6, eu jogo D4, C por D4, cavalo D4. E aí G6, aí eu entro na Marox. Qual que é a diferença? Por que eu não faço Marox do mesmo jeito aqui, né? Da dragão hiper acelerada. Então lá é só dragão acelerado. A diferença é que eu posso fazer dama por D4. E tem uma história muito legal por trás dessa variante. Não uma história que eu conheço da variante, mas uma história que ocorreu comigo. Eu tava nos abertos ano passado e a gente jogava com uma equipe muito forte que é de Itaberá. Eles tinham jogado no mesmos regionais que a gente, eles se classificaram em primeiro e nós em segundo, time de registro. E aí, o Luiz Cap, que era o cara que eu ia jogar no dia seguinte, que provavelmente ia enfrentar ele, quer dizer, tipo, não tinha como saber, mas a gente dormiu no mesmo alojamento e a gente ficava, tipo, até altas horas da noite e da madrugada jogando Blitz, um contra o outro. E ele jogava dragão, ele só jogava dragão. Hiper acelerado mesmo. E eu fiquei pensando que aquilo poderia ser o repertório dele de verdade. E não só um repertório pra Blitz, que ele tava, tipo, meio que me passando a perna pra quando a gente jogasse uma pensada, ele traria outra coisa. E eu jogando com ele toda hora Marox eu jogava contra ele. E os placares, tipo, ele ganhava inclusive mais porque ele é mais experiente na Siciliana Dragão do que eu jogando de brancas, entende? Mesmo o Marox sendo bem chatinha, ganha espaço e tal. Tem uns negócios que talvez um dia até grave sobre. Eu sou bem fã dessas estruturas. Aí, ele disse que ia jogar na mesa 3, eu também ia jogar na mesa 3. E eu fiquei, pô, eu preciso de alguma arma contra a dragão, né? E aí o pessoal de Praia Grande tinha jogado contra ele essa linha aqui, que é cavalo por, bispo G7, cavalo C3, não necessariamente nessa ordem. Só que aí cavalo C6, bispo E3, cavalo F6. Inclusive isso eu adicionei no meu repertório recentemente, que é cavalo por C6 e E5. E aí o Luiz jogou cavalo G8,
que é o lance normal mesmo, e o cara jogou bispo D4 ou F4 aqui. Os dois lances são bons. E o Luiz jogou E6 e permitiu o cavalo E4, depois entrou em D6. Ele acabou perdendo essa partida, porque não tem muito o que fazer. Depois dessa entrada em D6, o rei fica exposto, não vai rocar. E tá pior. Aí, como ele já tinha analisado com o adversário dele essa posição, e eu falei pro pessoal de pré-grade, tipo, ah, o que você jogou pra ganhar dele? Aí ele me mostrou isso. Só que ele falou, tipo assim, pô, mas você vai jogar a mesma coisa que a gente já revisou, ele já sabe como que ele perdeu, ele já sabe como jogar contra essa variante. Você vai fazer isso mesmo? Eu falei, verdade, né? Tô dando bobeira aqui, acho que eu vou ter que achar outra linha misteriosa e boa contra a siciliana. E aí, só olhando aqui na base, né? Você vê que o segundo lance vai jogar de dama por D4. E eu fiquei curioso, pô, esse lance parece bem interessante, né? Mas tem que ter uma lógica por trás disso, porque depois que ele joga cavalo F6, ele vai desenvolver com o cavalo C6, né? E aqui vamos dar continuidade na partida, né? O que aconteceu com o Luiz foi que eu consegui um peão na abertura dele. Um peão, acho que aqui pela ala da dama, acho que foi o peão de B, se não me engano. E aí, em vez de eu ficar disparando os peões, que seria o correto ser feito, eu fiquei me preocupando com o contra-jogo dele na ala do rei. Aí já tinha trocado as damas e tudo mais. E ele acabou tendo tanto contra-jogo que eu demorei demais para passar os peões. A gente trocou tanta coisa e sobrou um peão de H e empatou. Final de rei, com o rei e peão de H sozinho. E aí, nessa partida, vocês vão ver que eu fiz diferente, um pouco, né? Tive alguns aprendizados. Esse aprendizado de sair correndo com os peões eu nunca mais vou esquecer. Se eu sempre vou mais pelo caminho da opção de disparar o peão do que de limitar o contra-jogo do adversário. Quer dizer, tudo tem que ser analisado, cada posição é uma diferente da outra, mas o negócio ser mais levado em consideração. Aí o cara joga o cavalo F6, tampando essa diagonal. O lance mais popular é E5. Só que, como eu sou. Eu reparo tanto nos lances dos jogadores quanto na recomendação da máquina. A recomendação da máquina dizia cavalo C3. Eu falava, E5 parece mais forte mesmo. Porque aí eu ataco o cavalo, né? É o lance mais ativo. E o cavalo C6 vem. E aí, por que eu fiz cavalo C3? Deixei ele ganhar esse tempo em vez de jogar E5. Aí eu só fui vendo a linha do computador. O computador dava dama A4. Eu falei, beleza, o que eu jogo depois disso? D6, o cara vai responder. E aí depois E5. Depois E5, cavalo E5. E aí eu tô atacando o cavalo C6. E aí você vê o sentido da dama em A4 e que não foi tão ruim assim você tomar de dama e ele só desenvolveu às suas custas. Não, você tem uma pressão aqui nessa diagonal. E aí, o lance mais popular, o que é? Bispo D7. Só que aí eu já tenho uma conquista estratégica, que é a dos par de bispos. E faço o bispo E3 na sequência. Eu lembrava até o cavalo por D7 na partida com o Luiz. E eu tive que achar bispo E3 no tabuleiro. Mas aí, jogando com o meu adversário aqui, o Vinícius, ele entrou na mesma exata linha. E eu fiquei muito feliz. Porque, pô, é uma preparação antiga que eu tinha, não revisei. Faz muito tempo que eu não olho isso. Mas era um negócio que eu achava bom, de qualquer forma. Eu fiquei torcendo pra ele não sacrificar com o bispo G7, que é uma linha muito chata, que eu jogo cavalo por C6, BC6, dama C6, bispo D7. E ele me entrega um peão que eu não quero tomar, porque ele vai ter compensação e eu não gosto de dar compensação por peão assim. Olha como o bispo dele vai me atacar, olha como esse bispo vai entrar aqui em C6. Eu não tirei minhas peças ainda. Não quero isso pra minha vida, eu não sei. Eu tava torcendo pra ele não entregar esse peão. E, e antes disso, deixa eu comentar aqui uma coisa. A gente chegou a jogar essa posição, dama 4, E5, esse. E depois disso. Eu não queria que ele jogasse cavalo G4 aqui, tá? Porque tem uma linha que você joga aqui tomando de dama. E aí às vezes a dama vem pra C5, ataque F2. Tem um monte de coisa que, tipo, algumas pessoas de pretas jogam pra não entrar na linha principal, que é a tomando aqui em E5. Que isso, inclusive, é tudo teoria e tal. Não foi algo que simplesmente por ter olhado na máquina foi a minha inovação teórica. Tem até no YouTube vídeo. E eu já assisti do Kant lá, que é aquele cara que faz um monte de vídeo jogando bullet. Aí cavalo por E5 e bispo D7. Eu fiquei, epa! Entrei na mesma posição que eu adoro jogar e já joguei isso na internet também. E bispo E3.
situação. E eu fiquei tipo, beleza, o que vai vir depois disso, né? O que ele vai jogar? E ele jogou a 6. Beleza. Com o Luiz, ele tinha jogado torre D8. E aí foi o decisivo da partida pra ele. Quer dizer, daqui pra frente ele teve que lutar pelo empate. Porque ele jogou dama C7, eu troco, ele toma, e joga bispo B5. E aí eu vou ganhar esse peão. Ou ele pode jogar dama D7, que foi o que ele jogou tomar de dama, tomar aqui e tomar aqui. E foi esse final que a gente entrou, se não estiver enganado, né? Se minha memória não estiver falhando. E aqui eu só tenho que fazer isso e ganhar. Parece simples, mas não é tanto assim, né? Vamos lá. Então o cara não jogou esse erro torre D8. Ele jogou A6 parando ideia de cavalo B5, ideia de bispo B5. E eu joguei torre D1 mesmo, atacando a dama. Eu não me incomodava aqui dama G4, propondo a troca das damas. Eu não queria trocar as damas com ele, porque ele ia ganhar um tempo do meu bispo aqui. E sei lá. Aí eu ia jogar dama B3 mesmo. Mas aí eu vi que ele tinha dama B4. Eu falei, caramba, que chatice, hein? Espero que ele não entre nessa linha. Desculpa. Aí, ele não jogou dama G4. Por alívio meu. Ele jogou dama C8. Falei, dama C8 deve ser pior que dama G4. Dama G4 me incomodava mais. Mas na verdade o computador fala que não é tão bom, não. Na prática é outra coisa, né? O computador não sabe o que fala, né? E jogou dama C8. Eu falei, beleza, vou desenvolver aqui. Não, eu pensei em outras coisas. Pensei em jogar dama B3 pra que já bater F7 e depois jogar bispo C4. Mas tudo que me veio à cabeça eu vou rocar rápido e é isso que importa. Ele joga bispo G7, eu roco, ele roca e depois a gente vê o que eu faço. E aí eu lembrei de umas análises antigas que se eu conseguir, tipo, trazer dama pra cá, bispo pra cá ou pra cá, acho que talvez eu fique bem, talvez eu ganhe alguma coisa. O rei dele vai se enfraquecer, né? Sei lá. Aí foi o que eu pensei em fazer e foi o que eu fiz. Dama H4. Não, não joguei dama H4, joguei torre E1 primeiro, torre de F1. Então eu acho que eu ia jogar mais tarde isso. Aí E6, ele jogou, eu falei, beleza, tá debilitando mais as casas fracas e agora que eu vou jogar meu dama H4, né? Ele joga esse cavalo E7 que é fino, mas é fino de um jeito que eu fiquei impressionado, porque agora ele vem pro F5 e como que eu paro esse cavalo? A entrada dele eu não paro, né? Porque se eu jogar G4 eu sou maluco na cabeça. E outra, tem esses dois cavalos ameaçando pular pra D5. Então, de qualquer forma, esse cavalo vai para um lugar chato e me incomoda de todas as maneiras. E aí eu faço bispo G5. Porque eu já me livro desse duplo, né? Que viria. E ele faz cavalo F5, beleza. E aí, dama B4 eu não quis fazer. Eu quis fazer cavalo F4, porque eu tava com umas ideias de que se H6 eu tomaria, e jogaria G4, prendendo o cavalo, mas ele tem G5. Daí quando dama F3 ele tem cavalo H4 no mínimo. Quer dizer, ele pendura o bispo aqui nessa situação específica, mas ele tem esse bispo G5 também, que eu tinha visto que seria bom pra ele não perderia peça nenhuma. Aí eu falei, nossa, se eu preciso jogar G4 e o G4 não me ganha uma peça, então eu não quero jogar G4, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Mas aí de ter feito, ele jogou H6, que é fino também, e depois dessa troca eu jogo cavalo E4, que é ruim, mas é pouco ruim. Mas eu mesmo não gostei do meu lance. Porque eu sabia que não dava compensação nenhuma. Tipo, ele vai tomar em B2, o que eu tinha visto? Ele vai tomar em B2, e eu tava com uma ideia de jogar C3, meio que desligando o bispo da defesa do rei dele. Mas aí, tipo, sei lá, parece que compensa. Torre B1 também não era tão chamativo pra mim. Queria expulsar esse cavalo, jogar cavalo D6. Só ficava com umas ideias avoadas na cabeça e nada concreto. Então, tipo, toma aqui o peão e você não vai sofrer não, tipo, não vai ser horrível pra você não. Aí ele volta aqui em G7 porque ele achou que ia ter alguma coisa. E vocês vão ver na partida que não só nessa situação, essa foi a primeira situação em que ele achou que existia alguma coisa, mas não existia nada. E ele vai passar por uns perrengues por me superestimar. Tipo, não me superestimar, talvez ele superestime a posição, né? Tipo, fala assim, ele deve ter algum golpe aqui, ele deve ter calculado mais. Mas não,
Tipo, a posição é o que ela é. E não era melhor pra mim depois que ele tomava B2. E depois disso, eu jogo torre D8. Beleza, correto. Isso é 3 e dama B8. E aqui eu vi uma chance de uma possível vitória se desenhando. Que vitória, né? Tá igualado. Mas eu acho que essa linha. Torre toma, cheque. Dama toma e cavalo C5. Ataca B7 duas vezes. E essa era uma das ideias de ter colocado o bispo em F3, na verdade. Pressionar essa diagonal e contra essa torre também, que pode fazer B5 para cair a torre. Então ele vai ter que criar contra-jogo aqui. Ele vai ter que se virar porque o peão caiu e é isso. Aí ele jogou E5 e eu joguei dama B4. Eu tenho 3 ataques do peão, então acabou pro peão, né? Infelizmente. Mas você vai ver que vai demorar para esse peão cair. E não vai cair em boas condições para mim, inclusive. Spoiler. E eu tinha visto que bispo F8 seria incômodo. E eu não tinha visto o cavalo por B7 não, tá? Mas eu jogaria algo como dama por B7. Aí se bispo for, eu tomaria aqui, mas daí torre B8. E aí isso. Eu não cheguei a ver isso não, tô vendo agora. Mas eu vi que bispo F8 parecia muito perigoso pra mim. Assim, esse peão de B7 de qualquer que fosse a maneira. De bispo, então, nem se fala, né? Torre B8 deve ganhar de imediato. E aí eu fiquei, nossa, se eu jogar bispo F8, eu vou ficar com minhas peças tudo cravadas, vai ficar bem ruimzinho de jogar. E por sorte minha, ele jogou o cavalo D7, ele deixou eu jogar a torre D1 cravando ele a dama, né? O cavalo a dama. E eu achei que tava ficando melhor. Eu achei que tava ficando tipo, já tá caindo espião, já tem uma cravada chata. Se conseguir tirar o cavalo tipo assim, eu vou ganhar o cavalo. O bispo F8 não me incomoda tanto mais. E é isso. Aí ele joga dama C7, saindo da cravada. E tinha esse golpe aqui bonito com cavalo E6, né? Cavalo E6, F6, toma, toma, toma e tô no fila melhor. Com nenhum peão a mais. Mas se liga nessa estrutura desse cara, né? Tá feia. Quer dizer, eu tô tocando um peão e tocando esse peão também. Então, eu vou ganhar material. Eu não vi isso na partida, infelizmente. Joguei bispo D5, que eu queria criar mais temas em cima do rei dele. Putz, pior que depois esse cavalo E6 me veio na cabeça. E é triste não ter feito ele antes, quando era mais destruidor, né? Aí depois eu joguei. Ele jogou torre C8, cavalo E6, que foi numa hora não tão boa, mas também um lance bem bonito de aparência, né? Aí quando eu joguei cavalo E6, eu tipo, pensei pouco no cavalo E6 e, e na hora que eu joguei eu achei que dava certo e depois eu achei que falhava e daí, tipo, meio que eu não tive certeza. Porque ele toma aqui, eu achei que ele voltava o cavalo pra F7 e ele ganhava uma peça. E eu tinha entregado o cavalo a custo de nada. Só que daí tem esse torre D7, por milagre, né? E que eu mesmo não vi, mas vi depois. Então, é um furo no meu cálculo que por recursos da posição não era um furo. Aí ele simplesmente não tomou, inclusive o tempo dele estava caindo e eu tinha um pouco mais no relógio. Joga da B7 mais seguro. E essa é a segunda vez que ele meio que superestima meus golpes, meus ataques, assim, e não foca tanto em fazer o melhor lance da posição, se é um lance mais tipo, vou segurar aqui. E aí ele toma aqui G7, ele toma. E tem esse golpe aqui com o bispo F7 que nem passou pela minha cabeça. Esse bispo F7, cavalo por, vai cair a dama. E se toma de rei, eu tomo aqui e ganho um peão. E se toma de dama, eu também ganhei um peão do mesmo jeito. E o rei dele tá ficando exposto, já que eu acabei de capturar em F7 os pontos que defendem o rei dele, né? Aí eu vi esse outro golpe, que é bispo por B7. Se ele toma de cavalo, cai a dama. Mesma ideia. E se ele toma de dama, eu tomo cavalo. Mas o que eu queria? Eu queria manter as peças para tentar mais chance nesse final. E aí eu queria tomar de torre. Só que aí o que passou na minha cabeça? Antes de jogar o bispo por B7, eu vi essa linha bispo B7, dama B7, e eu ia jogar torre por. E aí acabou a partida pra mim, né? Porque ele joga dama por B4 e eu tomo esse mate aqui, né?
Só que eu falei, cara, eu tô ganhando peão do mesmo jeito, eu vou entrar nessa linha, só que aí, se ele quiser trocar as damas, quer dizer, se eu tiver que entregar esse peão de B2, não tem problema, vai cair aqui em E5, né? E ele ficou tão preocupado que tava caindo em E5 que ele jogou dama B5. E aí eu jogo dama D7 porque eu quero trocar as damas, porque agora eu tô com o peão a mais. Se ele trocar as damas nessa situação, acho que eu tenho chance desse final, tá? Mesmo sendo torre só um peãozinho a mais, essa, essa daqui é uma debilidade e eu não possuo debilidades. Minha estrutura é bem compactazinha. E aí ele joga dama B8, meio passivo, ele tá começando a recuar com as peças, não precisava ter feito isso. E eu jogo G3, né? Porque ele não pode tomar D2 na cada torre. E torre 8 ele joga, ele tá querendo se reorganizar agora. Faço B3, defendo meu peão. Não precisava, né? Porque a torre ainda tá no ar. Aí ele joga torre 6, C4 avançando. Lição aprendida, né? Tenho que. Peões passados têm que ser avançados. Torre F6 e C5. Ele poderia tentar um contra-jogo do lado do rei, que foi o que ele. O que passou pela cabeça dele, né? Tô com o peão a menos, vou atacar, pressionar esse peão em F2, talvez, deixar minha torre passiva em F1. Aí joga dama 8. Eu poderia ter feito essa interseção com dama D5, mas eu acho que eu joguei torre D6 porque eu queria trocar aqui, ia facilitar a minha tarefa, né? Esse peão passado A3 da promoção. Se ele trocar as torres, ele tá perdido. Jogo torre F5, que eu acho que é uma boa chance, boa alternativa prática para manter algumas chances. Aí dama C6, porque eu sou Zé Troquinha, quer dizer, não, eu achei que eu ia ganhar se eu fizesse esse lance. Aí ele jogou dama B8, não pode trocar, eu jogo esse, porque quero trocar, ele joga esse. E agora sim, você vai perder, né? Vai trocar as damas nessas condições que são mais favoráveis para mim, porque eu avanço aqui, você só tem torre F7 se você quiser parar a subida do peão, e eu jogo esse lance, que acaba com a partida na hora. O rei tá cravado, a torre tá cravada ao rei, e se você troca, eu tomo e disparo e promovo o ganho. E depois desse lance, meu adversário abandona a partida, eu consegui uma vitória relativamente boa, quer dizer, muitos altos e baixos, não tão baixos, mas altos. E nesse finalzinho eu tive oportunidades que eu não aproveitei, mas chegou momentos que a posição estava empatada, tipo aqui, e com um pouco de esforço e erro do meu adversário eu consegui trazer mais um ponto. Eu fico bem feliz, porque graças à partida eu tive outras partidas tão legais quanto para jogar nas rodadas seguintes. E eu gostei do golpe cavalo E6, uma hora aqui, que, que eu vou levar de recordação. É um tema tático que eu vou levar de recordação assim para fazer outras partidas. Eu achei bem da hora essa ideia. Não que seja comum, mas a ideia sim. E na abertura me motivou a olhar mais essa linha com dama por D4, porque tem essa linha do gambito que eu mostrei que me incomodava. E aí, se eu continuar jogando e enfrentar alguém que um dia sacrifique o peão, eu vou ter que provar provar meu peão a mais e a pessoa não vai conseguir provar a compensação dela, porque eu vou ter estudado isso bastante. Então, aprendizado com essa partida bastante. E as ideias aqui, né? Se eu pudesse jogar de novo aqui, essa posição, eu teria chegado até aqui, eu teria feito tudo isso de novo. Teria feito isso tudo até o dama H4, deixaria o cavalo E7 e a diferença nessa posição, bispo G5, cavalo F5, que eu jogaria esse dama B4. Essa seria a única diferença, a única coisa pela qual me arrependo dos primeiros 17 lances. O 17º lance foi um lance que eu refaria. Os outros demais acho que foram bons lances, consistentes, que eu não me arrependo, né? E, como um todo, muito satisfeito com essa partida, né? A gente não pode acertar todos os lances, todos os finos, e às vezes deixa uma posição um pouco melhor escapar para um final empatado, mas que dá para tirar leite de pedra de vez em quando, né? Aí foi mais ou menos isso. Eu conversei com o adversário, como eu já disse, ele é um jogador mais de Karokan. E eu fico feliz que ele tenha abandonado a Karokan, sem querer zoar assim jogadores que jogam Karokan, nada contra, uma defesa super sólida. Eu comecei jogando Karokan, mas aí eu vi que, tipo,
Qual que é a graça, né? Vamos jogar uma siciliana aqui, vamos abrir a posição e bora pra pancadaria tática. Eu achei que seria mais divertido. E, e jogando essa partida de siciliana dragão contra ele foi realmente divertido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esquece de deixar o like. E em breve, quarta e quintas rodadas. E também o desfecho do torneio, né? Muito obrigado por acompanhar até aqui e falou!